Aleluia, a graça e a paz, amém, igreja de Milhares, glória a Deus. Ontem tivemos a nossa imersão de membros, foi uma grande bênção. Quem estava aqui na imersão de membros, foi uma grande bênção, amém. Você que não conseguiu estar presente, foi uma grande bênção, você perdeu infelizmente, mas que você hoje receba da parte de Deus aquilo que o Senhor tem preparado e separado para você, amém. Aleluia. Então hoje eu estou com a oportunidade de ministrar para você, amém? O pastor Roberto viajou? Não, ele está aqui sentado, aqui na frente. Aleluia, aleluia, bênção, glória a Deus. Estamos aqui com a visita também, né, do pastor André também conosco, que bênção, seja bem-vindo, querido, amém? Aleluia, irmãos, eu quero ministrar para você a palavra. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios 2, vamos ler o verso 8 e o verso 9. Então, como o pastor Roberto falou, domingo passado, onde ele foi convencido ali como discernimento espiritual, o Espírito Santo falou com ele e trouxe ali a sua memória sobre a visão dos vencedores. Amém, meu irmão? Que nós somos uma igreja dos vencedores, amém? Fala assim para o seu irmão, fala assim: você, meu irmão, é um vencedor em Cristo Jesus. Porque a nossa igreja é uma igreja de vencedores. Amém? E fazia um bom tempo que a gente não tinha falado sobre a visão dos vencedores. E agora nós estamos fazendo aí uma série aí de pregação dessa visão dos vencedores. E eu estou com a oportunidade para compartilhar com você. E o pastor Roberto, ele ministrou para você domingo passado. E hoje eu vou falar um pouco também sobre essa visão. E eu quero trazer para você um esclarecimento entre a vida eterna e o reino. E são duas coisas diferentes, amém? A vida eterna e o reino. Aleluia? Então, abra sua Bíblia lá em Efésios 2, verso 8. Olha o que é que diz na palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vamos ler, todo mundo, uma só voz. Quero te convidar para a gente declarar esses dois versículos, em Efésios 8 e Efésios 9, depois do 3, 1, 2, 3, e... Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, meu irmão. Aqui de fato você vê a graça em pessoa fazendo a obra dele em nossas vidas. Então tudo que você precisa, tudo que você necessitou foi a graça de Cristo. E foi com essa graça que você recebeu ali o novo caminho, o caminho da salvação. E é por meio dessa graça que você precisa viver constantemente todas as coisas. E é por meio dessa graça que você se torna ali um vencedor. Porque aquele que entende que ele foi alcançado por meio da graça, Cristo já pagou todo o preço, e ele, por ser um filho muito amado, ele quer fazer a vontade do Pai. Ele quer fazer a obra do Pai. E aí ele começa de fato ali a trilhar esse caminho do vencedor. Eu quero que você feche seus olhos onde você está. Curva sua cabeça, nós vamos invocar o Senhor, orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, orando por revelação. Traz, ó Pai, o discernimento espiritual, para que nós possamos realmente ver, compreender, ó Pai, ter a clareza, ó Pai, que nós somos aqueles que fomos chamados para ser verdadeiros vencedores, porque sabemos que a graça nos alcançou, por meio, ó Pai, da obra de Cristo Jesus, mas nós temos um caminho para trilhar, nós temos, ó Pai, ali um caminho para percorrer, porque todo filho, ele está para fazer a vontade do Pai, para cada vez mais, naquele dia, nós somos encontrados diante do Pai, e ouvir da boca do nosso Senhor: bendito Filho amado do Senhor, entra para o gozo do teu Pai. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Eu não sei você, mas a minha expectativa todos os dias é aguardar a volta do Maranata. Volta, Senhor Jesus, volta, Senhor Jesus, amém? Mas a grande questão, quando a gente fala sobre a volta do Senhor Jesus, é a questão da recompensa.
Porque uma vez que você é filho, você encontrou ali a salvação por meio da graça, como a gente viu de acordo com Efésios, você agora é salvo. Amém? Você não precisou fazer obra alguma, você não precisou fazer nenhuma penitência, você não precisou pagar pela salvação. Foi tudo por meio da graça de Deus. Mas a questão que quando a gente fala sobre a questão da volta de Cristo, quando a gente se encontrar com Ele, a questão é o reino. Amém? O reino. E aqui nós vamos falar um pouco sobre essa questão. E o pastor Roberto, ele falou também um versículo, domingo passado, sobre aquele momento que tinha 2 ladrões. E esses ladrões, eles estavam um de cada lado de Jesus. E naquele momento, até mesmo um dos ladrões repreendeu o outro, mas o outro, naquele momento, ele pediu algo ao Senhor. E ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Para Jesus, quando o Senhor estiver aí entrando no teu reino, lembra de mim. E aí Jesus falou algo para ele. Ele pediu o reino, mas Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo estará comigo, aonde? Foi no reino ou foi no paraíso? Foi no paraíso. Então esse paraíso que ele está falando aqui, hoje mesmo você recebeu a vida eterna, porque você creu que de fato Jesus é o Filho de Deus. Amém? Porque são coisas diferentes. Reino é uma coisa, amém? E salvação é outra coisa diferente. Quando a gente fala sobre a questão de salvação, a vida eterna, é para as pessoas que estão lá fora, sem Cristo. Uma vez vocês também estavam nessa condição. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. E nessa condição que você estava morto, no seu delito e pecado, pela graça, o Senhor abriu os seus olhos, te deu clareza, e você creu na obra de Cristo. Você se tornou agora filho, você recebeu a vida eterna. Amém? Então, a vida eterna ali é para aqueles que estão lá fora, que encontrou com o Pai, crendo na obra de Cristo Jesus. Mas depois que agora ele se tornou filho, ele agora tem uma recompensa para ele. Então a recompensa é para os de casa, é para os da família, é para os filhos na fé. Amém? Então fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, existe uma recompensa para você. Existe um reino preparado para você reinar em nome de Jesus. Aleluia! Então, isso é uma grande clareza que nós precisamos ter, que é completamente diferente entre reinar com Cristo e também você, de fato, ali ter a vida eterna. E domingo passado, o pastor Roberto, ele ministrou para nós, falando sobre a questão dos vencedores, que o vencedor, existe para ele uma recompensa. Amém? E quando fala de recompensa, ele falou até mesmo de herança. Amém? Todo mundo que está aqui é filho de um pai e de uma mãe. Aleluia? E a partir do momento que você se tornou filho de alguém, naturalmente, por posição, você agora é herdeiro. Amém? De tudo aquilo que o seu pai tem. Mesma coisa, você, quando você se tornou filho de Deus, agora você também agora tem uma herança do seu pai. Aleluia? Tem uma herança. Mas só que essa herança que o seu pai tem preparado para você, tem separado para você, não é herança qualquer. É uma herança muito grande. Amém? Mas que essa herança que você vai receber do seu pai, vai precisar agora de você ter boas obras. De você agora fazer por meio da graça de Deus. Para você ter uma recompensa diante dele. Amém? Aleluia? Então o pastor Roberto falou isso para nós domingo passado, sobre a questão da recompensa, da herança. E é tão importante você entender quando a Bíblia fala sobre reino, de você receber ali o reino e você receber a vida eterna no Novo Testamento. E o interessante é que, principalmente no Evangelho ali de Mateus, você vai ver o Evangelho de Mateus falando muito sobre o Evangelho do reino. Amém? Por quê? Porque é o Evangelho do rei. Está falando ali da genealogia de Cristo Jesus. Amém? Mas você vai ver que muitas vezes ali, quando ele está falando sobre a questão do reino, não tem nada a ver com a salvação. Porque são duas coisas diferentes. Amém? E muitas pessoas, não têm esse entendimento sobre a questão do reino e a questão da vida eterna, e mistura tudo isso, e tem um entendimento equivocado.
Mas louvado seja o Senhor, porque você está na Igreja Videira, onde a gente ensina desde o início a respeito do Evangelho do Reino. Amém? Glória a Deus. E a respeito da salvação, que ela é eterna. E a gente fala que a salvação ela é eterna, né? Até as criancinhas, se você perguntar para ela, né, o versículo de João 3,16, ela vai falar para você de cor. João 3,16, a criancinha aqui da nossa igreja vai falar para você de cor. Amém? Por quê? Porque ela já entendeu que a salvação, uma vez que você é filho e é filho para sempre. A vida ela é eterna. Amém? A salvação ela é eterna, ela não se perde, porque não tem como você deixar de ser filho do seu pai. Não tem como. Amém? Não tem como. Está ali o Jean ali atrás, irmão muito amado, precioso, está ali também com a esposa dele. Então o Jean também ali tem uma filha, né? E tem filhos, né, no caso pessoal ali. E o que acontece? Se pegar algum momento o filho, né, por alguma ocasião, falar para ele, olha, o senhor a partir de hoje, isso é só uma ilustração, vai acontecer, entendeu? Isso é normal. E fala o seguinte, olha, a partir de hoje o senhor não é meu pai. Aí ele fala, então tá bom. Então vai fazer o seguinte, faz um exame, tira lá o sangue e depois você vai me dizer o resultado desse exame. O que é que vai sair no exame? Quem é o pai da criança? Desse filho? Quem é? É o Jean. Porque não tem como desvincular. Mas se nós somos seres limitados, você acha que o seu pai, que ele é bom, o seu pai que não é limitado, que sabe todas as coisas, é o Criador de todas as coisas, ele vai te dar uma salvação que é eterna e depois vai perder? Ele fala que você, de fato, não está segurando a mão dele, mas ele está segurando a sua mão. Será que ele vai soltar a sua mão? Não tem como você perder a sua filiação. Mas, muitas vezes você veio, né, de outro meio, de outra igreja, que fala sobre a perca de salvação, mas a gente não acredita, segundo a palavra de Deus, que a salvação ela se perde. A gente acredita que existe sim o reino, que é a recompensa, e essa recompensa ela pode ser perdida. Amém? Como pode ser também aumentada, acrescentada. E se você não tiver essa compreensão sobre a questão do reino, que é a recompensa, e sobre a questão da salvação, que é a vida eterna, se você não tiver essa distinção dessas duas coisas, você vai, né, ter um entendimento equivocado, e uma hora você está com a salvação, de repente você bate um pé no outro, você vai cair, você perde a salvação, depois você se corrige de novo ali, fica eretro, e você ali, no caso, ganha a salvação novamente, ali depois caiu de novo, perdeu a salvação. Então, é uma loucura você viver assim. Porque uma hora você está assim, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Aí, de repente, apaga meu nome, escreve de novo, apaga meu nome. Então, amém? Não tem como, isso é uma loucura. Amém? Mas nós estamos aqui para trazer esse entendimento para você. E a grande questão, também, quando a gente fala sobre a questão do reino, e a questão também da salvação, que as pessoas confundem a palavra de Deus tomando uma condição para receber o reino como sendo a condição para receber a vida eterna. E o pior é que eles também têm esse entendimento equivocado, que uma vez que ele pode perder ali o reino, ele está perdendo também a salvação. Mas são coisas distintas, não tem como. Amém? Reino é reino, salvação é salvação. Amém? Reino é para recompensa. Fala para o seu irmão, reino é para recompensa, onde você vai reinar com Cristo. Mas a salvação é para a vida eterna. Fala assim, a salvação não se perde, a vida eterna não se perde. Mas o reino, a recompensa, depende de suas obras. Amém? Aleluia? Então, como você está, né, tendo esse entendimento, e aí tem até, você pode até fazer uma cançãozinha aí, os músicos aí de plantão aí, cadê o Mauro aí? O Mauro pode até me ajudar aí, que tem uma melodia melhor, né? Que fala o seguinte, reino é recompensa, recompensa é pelas obras, entendeu? Reino é recompensa, recompensa é pelas obras, salvação é vida eterna é pela graça. Vamos lá, fazer essa canção, ver se dá certo? Vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá todo mundo?
Reino é recompensa. Recompensa é pelas obras. Novamente, reino é recompensa. Recompensa é pelas obras. Vamos lá. Salvação é vida eterna. Vida eterna é pela graça. Vamos lá? Salvação é vida eterna. Vida eterna é pela graça. E aí? Vamos gravar uma canção? Vai dar certo? Aleluia. Bem, esses irmãos aí, até se empolgou aí cantando aí. Mas você vê que para cantor não dou não, né? Aleluia. Amém? Então, a pessoa pode perder ali, né, o reino, mas a vida eterna não tem como se perder, porque a vida eterna, de fato, foi feita por Cristo Jesus. Não depende de você. Amém? Então, se é pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. É o quê? Dom é o quê? Presente. Então, será que alguém aqui dá presente a alguém para depois pedir de volta um presente? Alguém faz isso? Presente é presente, não é assim? Então, se a gente faz isso, dá um presente a alguém, a gente não requer de volta, você acha que Deus vai fazer isso? Vai te dar um presente que é um dom gratuito? Depois ele vai falar o seguinte: ah, pastor Rafael, você está falhando demais, está pisando na bola. Fala o seguinte: ó, me devolve esse presente aí. Você acha que um pai com a consciência boa vai fazer um negócio desse? Está lá o Júlio lá. O Júlio está lá com o Joãozinho. E aí, o Joãozinho está lá, obediente ao pai. O pai fala: não faz isso, menino. Menino não faz. Menino não mexe nisso, menino não mexe. Mas quando o John lá desobedece o pai fala: não faz isso, John. E o John faz. Você acha que ele agora ele vai fazer o quê? Vou tomar o seu carro que eu lhe dei de presente. Vou tomar isso. É assim que acontece? Não tem como. Amém? Então, é preciso você compreender essas verdades e trazer essa clareza no seu entendimento. Então, quando falamos de salvação, as obras realmente suas são inúteis. Então, fala isso aí, não. Fala assim: meu irmão, quando a gente falamos de salvação, as suas obras diante de Deus são inúteis, mas para a recompensa, as suas obras diante de Deus são necessárias. Amém? Os irmãos entenderam? Compreendeu? Não vai cantar a canção novamente? Amém? Então eu quero falar para você. Meu Jesus amado. O tempo voa, né? Eu quero falar para você algumas diferenças sobre salvação e reino. Lembrando que reino é recompensa. Amém? A primeira fala sobre a posição. Amém? Fala assim: posição. Eu tenho uma posição diante do meu Pai. Está lá em Romanos 8, 31. Ao 37, mas eu acho que é somente 37, né? Deixa eu ver aqui esse versículo resumido. Passa lá para o 37, por favor. Amém. Então, só isso aí mesmo, para a gente estender mais o tempo aí, no caso, encurtar, né? Olha o que é que diz. Em todas essas coisas, porém somos mais do que o quê? Vencedores, por meio daquele que nos amou. Então aqui, o apóstolo Paulo está falando que nós somos o quê? Mais que vencedor. Ele está falando que você vai se tornar o vencedor, ou você já é o vencedor. Então, quando a gente fala sobre essa questão aqui, que o apóstolo Paulo está aplicando, o apóstolo Paulo está aplicando aqui uma posição legal. Amém? Você já tem uma posição em Cristo Jesus, por meio da graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, qual é a sua posição legal? Você já é vencedor. Amém? Essa é a sua posição. Você já é vencedor. Mas existe também a posição experimental. Amém? Então, qual é a posição experimental? Deixa eu dar um exemplo para você. Então, normalmente, quando a gente casa, né, aconteceu isso comigo também, a gente casa, normalmente ali a gente vai lá no cartório e faz o casamento, não é assim?
Vai lá, você preenche ali, diante ali da testemunha, e você casou. Mas esse casamento, ele é um casamento legal, correto? Diante da lei, já está realmente valendo. Mas, normalmente, ele não é um casamento experimental. Ele vai se tornar experimental depois, né? No outro dia, ou numa semana. Não é assim que acontece normalmente? Onde você ali vai ter esse momento, desse ato ali, do relacionamento com o seu cônjuge. Onde você vai sair para lua de mel, né? As núpcias, e você ali vai ter aquele momento agora de desfrutar daquela posição desse casamento. Amém? Então, está falando de um casamento ali, de uma posição, algo legal, mas está falando de algo experimental. Mesma coisa também você, que é filho de Deus, você já tem uma posição de filho. E essa posição de filho não tem como você perder. Você já é filho, Deus te ama por completo, nada que você venha fazer, o Senhor vai te amar mais, porque Ele já te ama por completo. Porém, nada que você também, né, deixar de fazer, o Senhor vai deixar de te amar também, porque isso, de fato, não tira o amor de Deus por você. Porque a Bíblia fala que quando Ele te amou, você estava morto, os seus delitos e pecados. Foi essa a condição. É porque às vezes você não tem revelação de quem você era, a condição que você estava. Meu irmão, morto não tem vida. Amém? E você estava morto, seus delitos e pecados. Nessa condição, foi assim que o Senhor te encontrou. E o Senhor te quis assim. Imagina agora, amém? Que você agora é filho de Deus, amém? Então a posição legal é essa, você é filho, amém? Mas qual é a posição experimental? É a posição de ser um vencedor, amém? Porque todo aquele que tem de fato uma posição de um vencedor, todo pai, ele almeja que o filho de fato faça a vontade do pai. Tem essa posição de experiência, experimental, exercer de fato ali a obra de Cristo, né, para alcançar ali a recompensa, um galardão. É isso que o seu pai espera de você. Não somente viver uma vida de posição, porque, meu irmão, é ruim. Entendeu? Você somente reconhecer que você é filho de Deus. Deus é bom, mas você não tem essa vida de fato ali, de experimentar a obra que o seu pai tem em todas as áreas da sua vida. Amém? Aleluia. Mas eu estou aqui diante de um povo que ele tem uma posição, mas eles estão caminhando para ter essa experiência todos os dias na sua vida. Amém? Aleluia. Então nós somos vencedores em Cristo Jesus. E o vencedor também é aquele que faz a obra do Pai. E esse ano é o ano da multiplicação, onde nós vamos alcançar muitas vidas para Cristo Jesus. Amém? E essas vidas nós só iremos alcançar, é nosso cotidiano. Você vai alcançar na sua célula, amém? Vai ser uma porta ali de bênçãos de Deus, da igreja de Deus, para a gente alcançar essas vidas, mas também essa porta aí de salvação, que o Senhor vai te usar com essa porta, essa posição também experimental, é no seu trabalho, na sua casa, nos seus parentes, nos seus amigos, que você seja esse canal da vida de Deus, para liberar a unção do Senhor, através dessas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, eu acredito que você compreendeu também esse aspecto, essa posição que você já tem, mas também essa experiência, essa vida de experiência de um filho vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Então, tem muitos crentes que ele é herdeiro de uma grande fortuna e na experiência vive realmente ali até mesmo em miséria. Então, você for parar para lembrar a história do filho pródigo, o pai dele era rico ou não era rico? Era rico. Tinha muito dinheiro, mas o que ele passou a vida dele? Começou ali a querer comer as comidas dos porcos. Olha a situação. Então muitas vezes a gente pode viver assim. Deus tem tudo para você, você tem uma posição, mas você não desfrutar daquilo que o seu pai tem para você. Mas nós estamos aqui para ser aqueles que somos usados para curar as pessoas, nós somos aqueles que somos usados para pregar o evangelho, nós somos aqueles que somos usados realmente ali, né, para liderar uma célula, nós somos aqueles que somos usados ali para falar do amor de Deus, para consolidar alguém. Isso é obra de vencedor, amém? Vencedor não é aquele que somente recebeu a vida eterna. Ah, pastor, tá bom, a vida eterna eu não tenho mais ali, não vou mais, né, morrer ali na condenação, né, o chicote comendo, o fogo comendo, e aí me tira daqui. Tem gente que tem medo dessas coisas, né?
E aí pensa, né? Não, o fogo lá é eterno lá, aquele chicote e aquela brasa e vai queimar. E fica com medo, entendeu? Mas não é isso que o Senhor tem para você. Amém, meu irmão? Se você é o vencedor, você de fato, automaticamente, já tem a vida eterna já está resolvida sobre a sua vida, mas você agora está caminhando para se tornar cada vez mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? E em Gálatas 4:1, ele diz que enquanto o herdeiro é menor, em nada difere o escravo. Amém? Então, o pai é dono de um avião, mas o cidadão anda lá a pé. Olha a situação do homem, entendeu? O pai tem ali uma conta bancária extraordinária, mas o cidadão passa fome. Bate com o pai que ele tem, a posição que ele tem no pai? Combina? Não. Então, meu irmão, nós somos um pai rico, um pai generoso, nós temos um pai bom, e nós vamos desfrutar, porque de fato nós somos filhos, e nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, amém? Nós vamos usufruir, de fato, a bênção do pai. Mas a segunda também diferença que eu quero falar para você, é quanto à forma de você adquirir, amém? Como você pode adquirir o reino de Deus, amém? Que é a recompensa, e como você pode adquirir, de fato, a salvação, que é a vida eterna, amém? E quando a gente fala sobre esse adquirir a salvação, a vida eterna, eu falei para você, amém? Acabei de ler para você o texto, que ele fala que a vida eterna, né, por meio da graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ok? Então a vida eterna é essa. A Bíblia fala que isso é algo muito simples. A Bíblia fala que você crê com o coração e você proclama, confessa com a boca. Você não precisou pagar, comprar, fazer penitência, você não precisou nada. Você somente creu com o coração, eu creio que Jesus é Filho de Deus. E automaticamente, você ali adquiriu a vida eterna, a salvação. Se é vida eterna, ela é resolvida e é para sempre. Amém? Mas também tem um aspecto do reino. Amém? E quando a gente fala sobre a questão do aspecto do reino, lá em Romanos 6, verso 23, vou estar encurtando aqui porque tem muita coisa para falar e tem pouco tempo. Mas Romanos 6, verso 23, olha o que aqui diz. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito é o quê? Dom o quê? Presente. E esse presente é pago ou é de graça? E esse presente é o quê para mim e para você? É a vida parcial? É a vida que se perde? É vida o quê? Em quem? É no pastor Marcos? É no pastor André? É no pastor Rafael, pastor Roberto? É no quê? No Jairo? Aonde é essa vida eterna? É em Cristo Jesus. Então você só tem vida eterna por causa do seu Pai. Amém? Porque você foi inserido em Cristo Jesus. Amém? Então nós falamos muito, né? Você que aí que fez o cursão, né? Sobre a questão de inclusão, né? Que você foi incluído em Cristo e também a substituição. Amém? Então os irmãos também já entendem sobre isso. Então, bênção de Deus. Então a salvação é pela graça e é também de graça. A palavra de Deus nunca ensina que a salvação é adquirida por meio da obra. Não, porque ninguém poderia comprar salvação por si mesmo, porque o Senhor realmente era o único capaz de comprar salvação no meu e no seu lugar. Amém? Porque nenhum homem na face da terra conseguia comprar sua salvação. Nenhum homem na face da terra tinha condição de pagar o preço da dívida que ele tinha diante de Deus. Porque Deus, Ele é santo, todo homem ali, de fato, ali são pecador, somente Cristo Jesus, que Ele veio na terra como homem, carne e sangue, morreu pelos nossos pecados, e a Bíblia fala que Ele é santo, Ele é o próprio Deus, então somente Ele é Deus. Amém? Então ninguém na face da terra conseguia pagar a dívida que tinha. Então por isso que Cristo Ele veio, Ele pagou do meio do seu lugar,
mas ele fez isso por amor a mim e a você. Foi mediante a fé, pela graça de Deus. Amém? Porque se fosse, meu irmão, pelas suas obras, não seria de fato mérito de Cristo, seria mérito seu. Amém? Porque quando fala sobre a questão do salário, o salário, de fato, ali, do pecado é a morte. Todo trabalhador que trabalha aqui, amém? Você trabalha, mas no final você quer a recompensa, sim ou não? Ou alguém trabalha aqui de graça? Alguém trabalha de graça? Nem relógio trabalha de graça, se você não colocar a pilha, é ou não é? Amém? Então existia um salário. Qual o salário do pecado? Era a morte. Era a morte eterna. Mas esse dom gratuito, esse presente, esse amor, alcançou a mim e alcançou a você por meio da graça de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Mas, não somente aí, mas João 10, verso 28, olha o que é que diz. João 10, verso 28, vamos acelerar aí, para ver se dá, para dar tempo aí. João 10, 28, olha o que é que diz. E eu lhe dou a vida eterna. Amém? Cristo, ele vai dar a vida eterna, mas só que ele dá um carimbo, ele dá a garantia. Qual é a garantia? Jamais o quê? Jamais. Jamais é o quê? É algo que é hoje, não é amanhã? Tem hoje, não tem amanhã? Ele fala jamais. Jamais perecerão. E ninguém arrebatará da minha mão. São duas promessas que o Senhor te garante. Ele fala que você jamais vai se perder, jamais você vai morrer, você de fato tem uma vida eterna. E outra coisa que ele garante, ele fala, filho, fique despreocupado, porque é eu que estou segurando na sua mão. Se eu estou segurando na sua mão, ninguém pode me arrebatar você de mim. Amém? Por isso que, se você for ver lá, em Romanos 8, ele fala que nada e nem ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Aleluia. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, nada e nem ninguém poderá separar você do amor de Deus. O seu Pai está segurando em suas mãos e jamais você vai se perder. Glória a Deus. Deus é bom. Amém, meu irmão? Mas lá em Efésios 2, verso 10, olha o que aqui diz. Você recebeu de fato tudo por meio da graça. Amém? Mas, quando fala sobre a questão da graça, também tem a questão das obras. Efésios 2, verso 10, olha o que aqui diz. Pois somos feitura dele, de Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus para o quê? Para o quê? Para as boas obras, amém? Aqui agora ele está falando sobre a questão da recompensa, do reino. Uma vez que você agora é filho de Deus, foi criado como feitura agora, você agora tem uma nova identidade, amém? Você tem um novo DNA, você é herdeiro agora do seu Pai, que nós somos agora feitura dele, tal qual ele é, você já é nesse mundo. Criado em Cristo Jesus, você agora foi criado para o quê? Para as boas obras. Então, nesse aspecto de recompensa, existe agora de você como filho, boas obras. E essas boas obras se refere ali, você de fato ali, recebeu o galardão em Cristo Jesus, amém? A recompensa em Cristo Jesus. Está claro para você? Amém? Então, o reino, ele é adquirido, cumprindo ali condições de Deus, ligada de fato ali à sua perseverança de como filho, amém? Porque quando a gente fala de perseverança, meu irmão, perseverança, ele fala de fato até mesmo de um sofrimento, que nós vamos ver também aqui, amém? Porque quando você persevera em algo, significa que você tem que investir tempo, você que tem que investir esforço, você tem que investir dedicação, você tem que até mesmo se sacrificar você, sacrificar a família, sacrificar filho, amém? Tudo isso fala de um certo sofrimento, amém? De um certo investimento. Mas está falando ali de recompensa, não é de salvação, amém? Aleluia. Olha lá. Olha lá o texto que fala, em Apocalipse capítulo 2, verso 23.
Apocalipse 2, verso 23. Olha o que aqui diz. Pronto. Na parte ali de baixo ele fala o seguinte: eu sou aquele que sonda mente e corações, amém? E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então o Senhor disse que ele sonda a mente, e ele sonda o coração, e ele vai dar a cada um, entendeu? Ele vai dar a Raíza, vai dar a irmã Laura, vai dar a cada um. Ele fala segundo as suas obras. Por quê? Porque a Bíblia fala que cada um de nós vai ter um dia que nós chegaremos diante do tribunal de Cristo, e nós prestaremos conta daquilo que realmente nós fizemos diante do Pai. Amém? E você, como filho amado, perseverante da videira, crente vencedor, você realmente vai receber muitas obras diante do Pai. Amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus. E aí, ainda falando outro texto, está lá em 1 Coríntios 3, verso 8, que ele diz o seguinte: ora, o que planta e o que rega são um. Amém? O que planta e o que rega são um. Então, o que plantou e também o que regou, ele teve trabalho, sim ou não? Sim. Um plantou, o outro regou, mas os dois teve trabalho. Teve um trabalho ali dedicado. E ele fala o seguinte: e cada um receberá o galardão segundo o seu próprio trabalho. Entendeu? Então, cada um vai receber, né, o galardão diante do seu próprio trabalho. Então você vê que a recompensa, existe um trabalho. Você fala: não, pastor, então tá bom, estou satisfeito com a salvação, mas eu não quero trabalhar não, está bom demais, eu quero somente trabalhar para mim mesmo. Então não vai ter galardão, não vai ter recompensa, amém? Mas eu sei que você, como eu, como cada um que está aqui, nós estamos trabalhando todos os dias, dedicando, participando de uma célula, vindo para o culto, aprendendo cada vez mais, ouvindo ali o Adriano, que não é fácil, porque nós queremos trabalhar, e esse é o ano de a gente trabalhar como nunca antes, amém? É o ano da multiplicação. Se existe uma multiplicação, existe um trabalho. E aí, quando você olha até mesmo para essa tela aqui, você viu que existia um trabalho aqui nessa pescaria. E foi um trabalho pequeno, não. O cidadão pescou a noite toda, entendeu? Pescou a noite toda. Rapaz, o cara estava cansado. Você não sabe como é a vida de pescador. Tira um dia, vai com um pescador no mar e vê ele pescando para você ver. Meu pai era pescador, já fui algumas vezes já pescar já. Meu amigo, tem hora que dá de madrugada, dá um desânimo. Você trabalha, puxa a rede, levanta a rede, não vem nada, e bate ali o frio, aí chuva cai, de repente de manhã vem um sol. Meu amigo, você quer desistir daquele primeiro dia, você não quer ir mais, entendeu? E o cidadão estava lá, pescou a noite toda, teve muito trabalho. Mas no dia de manhã, Jesus estava lá e falou o seguinte: você vai trabalhar, mas agora você vai trabalhar diferente, como filho que encontrou o Pai. E quando você encontra o Pai, meu irmão, você faz a obra dele com alegria, com amor, e os frutos vêm, o galardão vem, a recompensa vem para a glória de Deus, amém? Porque nós trabalhamos, não porque nós trabalhamos na força do braço, nós trabalhamos diante da graça de Deus, nossos olhos foram abertos, e nós fazemos a obra de Cristo Jesus, amém? Por isso que o apóstolo Paulo disse que ele trabalhou mais do que todos, mas ele fala: não eu, mas a graça de Deus comigo, amém? Então, outra coisa também, ele fala também da duração, amém? A duração. A salvação, ela é eterna, amém? Enquanto o reino é o milênio, amém? Reinar é o milênio, a salvação está resolvida para você, você vai viver eternamente, amém? Então, fala para o Senhor, fala assim: meu irmão, a salvação é eterna, você vai viver eternamente. Mas o reino, ele vai durar durante 1000 anos. É o milênio que você vai reinar. Amém? Então pergunta ao seu irmão: qual é a duração da recompensa do reino de Deus? Pergunta a ele. Ele vai dizer assim para você agora: é o milênio, é 1000 anos. Amém? Então se alguém perguntar para você: olha, aqueles crentes vencedores, que eu estou incluso nele, a gente vai reinar quanto tempo?
Aí você fala para ele, 1000 anos. Amém? 1000 anos, é o milênio. Mas respeito à salvação, isso está resolvido. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Apocalipse 20, verso 6, deixa eu acelerar aqui. Olha o que é que diz. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Amém? Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? 1000 anos. Aleluia. Então vamos passar agora para o sofrimento. Amém? Esse aspecto agora do sofrimento. Que está lá em Mateus 19, verso 24. Então, a salvação não depende de nada que façamos. Amém? Mas o reino às vezes implica em sofrimento e também privação. Então não tem como. Amém? Não tem como. Uma vez que você está fazendo a obra do Pai, vai ter sofrimento, privação, não tem como, eu não posso te negar. Porque tem algumas igrejas que falam o seguinte, olha, venha para Jesus, a sua vida é uma maravilha, é bom demais, e realmente é tudo isso, entendeu? Eu não estou negando, não, é tudo isso. Mas só que ele esquece de falar que vai ter sofrimento, entendeu? Vai ter perseverança, entendeu? Vai ter que realmente ali, muitas vezes ali passar por algum tipo de aflição. Por quê? Jesus falou, ele não enganou ninguém. Ele falou, olha, no mundo tereis aflições, mas existe um caminho. Você precisa ter bom ânimo, porque se eu venci, você está comigo, você já tem uma garantia. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a garantia. Amém? Que esse sofrimento que a gente passa aqui na terra, em nossas vidas, é a menor parte. Entendeu? A maior parte, de fato, é o nosso reinar com Cristo. É a nossa recompensa com o Pai. Essa é a melhor parte. É a melhor parte. Agora aqui, a gente hoje vive aí, é 90 anos, chega a 100, muitos chegam lá até 120, alguns chegam a 120, mas o que é comparado o milênio, 1000 anos, para você reinar com Cristo? Amém? Isso é mínimo, é pouco demais. Aleluia! Então, para ser salvo, não tem que ser realmente ali, não tem que você... Então, vamos lá, pega o versículo, né? Eu acabei não lendo junto com você. Olha o que aqui diz, Mateus 19, verso 24. E ainda vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Meu Deus, aí agora que você tem a conta bancária agora, você começa agora a olhar as cifras agora e fala, está difícil para mim agora, viu? Depois que o pastor leu isso aí agora, deu até agora um desânimo agora. Ele está falando que, ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Mas qual é a diferença que está aqui? Aqui está falando sobre a salvação. Aqui está falando sobre a vida eterna. Aqui está falando sobre reinar. Entendeu? Aqui ele está falando que agora que você enricou, você é uma pessoa muito rica, você agora tem que ser pobre para receber ali a vida eterna. Ele não está falando isso. Ele está falando o seguinte, olha, para você de fato ter uma recompensa, para você de fato reinar com Cristo, tem que ter um preço, tem que ter as obras. Amém? E essas obras aqui, de fato, ele vai ali, muitas vezes, requerer sim recursos seu também. Entendeu? Porque salvação está resolvido. Entendeu? Mas, para reinar é diferente. Reinar é diferente. Porque uma pessoa rica, meu irmão, uma pessoa que tem dinheiro, se ele não prestar conta de fato ali, não estiver ali atento, o dinheiro rouba o coração. Aí vem a avareza, não investe o dinheiro na vida da igreja, não dizima, não sei o quê. E ali, de fato, ele deixa de ser um vencedor, de alcançar ali, de fato, a promessa que o Pai tem preparado para ele. Entendeu? Você lembra lá do jovem rico? Que o Senhor falou, vende tudo que tem e entra, no reino. E aí ele fala que naquele momento ele ficou triste, porque ele era um homem de grandes quantias. Mas só que ele queria somente fazer uma barganha. Entendeu?
Então, para ser vencedor, meu irmão, ou você entra de cabeça para valer, de fato, como filho amado, você reconhece, ou você, de fato, vive uma vida ali, sem experimentar da sua posição que você tem em Cristo Jesus. Amém? Mas nós somos aquele que nós queremos ter a posição e nós queremos realmente ter essa vivência em Cristo Jesus. Mas também, quanto à forma de tratar, amém? Como devemos realmente aí tratar essas condições, né? Sobre a salvação e também sobre a recompensa. O reino não pode ser de fato ali dado, e sim conquistado. Fala para você mesmo, fala assim, meu irmão, o reino de Deus não pode ser dado, mas ele pode ser conquistado. Amém? O reino de Deus, ele não pode ser dado, ele pode ser conquistado. A salvação é recompensa. A salvação é um presente. Amém? Ele pode ser te dado. Deus já te deu. Mas o reino é recompensa. Você tem que conquistar. Interessante que certa vez, Tiaguinho e Joãozinho falou para sua mãe, mãe, vai lá onde está Jesus e fala para ele, me dá uma posição no reino, porque se a senhora falar, né, a senhora, do jeito que é persistente, a senhora também é brava, se a senhora chegar lá e falar com ele, pode ser que ele, né, se intimide com a senhora e me dê essa posição no reino. Amém? Tiago e João foi falar isso com Jesus, mas só que Jesus falou algo para ele, sobre isso que eu estou falando para você, que a salvação, de fato, ela é te entregue para você, mas a posição você precisa conquistar. Vamos ver isso lá na palavra de Deus. Abre lá em Mateus capítulo 20, verso 21. Olha o que é que diz. Perguntou-lhes ele, que queres? Ela respondeu, manda que o teu filho, manda que o teu reino, é isso mesmo? É isso mesmo. Manda que no teu reino, estes meus dois filhos se assente um à tua direita e o outro à tua esquerda. Entendeu? Ele falou, Jesus, eu te peço algo. Eu te peço que esses meus dois filhos, um se assente à tua direita, Joãozinho, e o Tiaguinho sente ali à esquerda. Passa lá para outro verso. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu tenho, que eu estou para beber? Respondeu-lhe, podemos. Aí ele falou, então tá bom. Você está falando que você pode? Mas aí o verso seguinte, olha o que é que diz o verso seguinte, o verso 23. Então lhe disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Porém, tem uma condição, contudo, todavia, para aquele a quem está preparado por meu Pai. Então, qual é a condição de receber de fato ali a recompensa? Quem é que prepara? É o Pai que dá a recompensa. Mas existe o quê? Existe uma preparação. Estou pegando um pé ali de Jean, que o Jean está lá malhando ali. O homem está realmente focado, o homem, viu? Rapaz, o homem está focado mesmo. Rapaz, tem que colar nesse irmão aí para passar essa unção, tá a mão na minha cabeça. Mas existe uma preparação, entendeu? Para o irmão chegar ali, né? No shape que ele está ali, existe uma preparação. Olha a preparação minha, como é que está aqui. Preparação zero. Despreparado, amém? Mas existe uma preparação sua. E quando existe uma preparação sua, é o seu Pai, meu irmão, que ele vai te dar a recompensa. Mas a recompensa é de acordo com a sua preparação. Imagina, está eu e o Jean lá, e o Senhor vai dar agora a recompensa de acordo com a minha e a dele preparação. E eu chego diante do Pai, e o Pai olha para mim assim, treinou pouco, né, Adriano? Você está aí barrigudo, meio fortinho, então sua recompensa é essa aqui. Mas o Jean se dedicou, o irmão está lá malhando, né? A alimentação lá está em dias, né? O shape também, isso aqui de fato vai ter recompensa maior, sim ou não?
Então significa que ele se dedicou mais, acordou mais cedo, ou ficou até mais tarde, largou o trabalho lá cansado e foi malhar. E eu não, entendeu? A situação chegou a esse nível aqui, que você está vendo. Até a Sádia aí está mangando de mim. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, é nesse aspecto. Também Apocalipse 14, verso 13. Olha o que é que diz. Apocalipse 14, verso 13. Estou chegando também para o final. Diz o seguinte: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os... Quem acompanha ele é o quê? É as obras. Amém, meu irmão? Então, as suas obras, ela vai te acompanhar. Então, o que eu quero falar para você, com muito amor e carinho, se você morrer somente com uma posição, como uma criança, você não vai chegar maduro lá no céu, para reinar com o Pai. É uma advertência que eu falo para você. A maturidade é alcançado agora, entendeu? Porque é com essa maturidade que você tem, alcançou diante do Pai, nessa vida, é com essa maturidade que você vai reinar diante do Pai, entendeu? Mas se você tem a maturidade, não quer se envolver, não quer aprender, não quer participar, você, vive a vida de todo jeito, então quando você morre, é com essa maturidade que você vai chegar diante do Pai. E eu te pergunto, a minha filha Esther tem 13 anos, minha filha Ana Clara tem 10 anos, e eu como pai, eu posso dar um carro para ela dirigir, sendo de menor? Eu posso dar uma empresa para ela gerenciar, sendo de menor? Por quê? Não tem maturidade, não tem capacidade, entendeu? Mas quando ela se formar ali, a sua idade, tirar a habilitação, ela se preparou para ali adquirir e dirigir aquele carro, entendeu? Mesma coisa é você, que é filho de Deus, que tem uma posição. Você todo domingo, você está se preparando no culto, se preparando na célula, compartilhando a palavra, você está buscando o quê? Maturidade. Ganhando vidas, consolidando vidas, pregando o Evangelho. Você está constantemente se preparando, porque você é um filho maduro, e você quer honrar o Pai, quer fazer a vontade do Pai. Amém? Mas, e quanto à graduação, pastor? É como eu falei ali, o texto ali que eu falei ali, de exemplo lá de Jean, sobre a questão da graduação. Existe uma graduação inferior para mim, existe uma graduação maior para o Jean. Então o Senhor, Ele fala, vamos ler lá, rapidamente aqui, lá em Lucas 19, verso 17. Lucas 19, verso 17 diz o seguinte: respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre o quê? 10 cidades. Passa lá para o próximo. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. Passa lá para o próximo. E este disse: terás autoridade sobre o quê? 5 cidades. Você vê que um recebeu aqui autoridade sobre 10 cidades, e o outro recebeu autoridade para reinar sobre os 5 cidades. Por quê? Ele está falando sobre a recompensa, o galardão. Está falando sobre o trabalho. Aquele que trabalhou mais, se empenhou mais, se dedicou mais, vai ter mais obras para alcançar diante do Pai. Amém? Então, a gradação é diferente entre os servos, mas nunca haverá diferença com a salvação. A vida eterna é igual para todos. Então fala isso para o irmão, fala assim: meu irmão, a vida eterna é igual para todos. Ninguém vai ter uma vida longa diferente do outro. Mas a recompensa, existe uma gradação.
é de acordo com as suas obras. Amém? Aleluia. Aí você fala: ah, pastor, então eu estou frito. Eu já estou com tantos anos de idade. E o que é que está para mim agora? Eu encontrei com o Senhor, já numa idade mais madura. E agora? Será que tem chance para mim? Aí eu falo para você: existe a graça de Deus para a sua vida. O Senhor conta uma parábola, que é a parábola que o Senhor conta para você, que eu quero contar para você rapidamente, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Que o Senhor teve um momento que Ele contratou alguns trabalhadores para trabalhar na sua seara. E Ele diz que Ele contratou uns logo cedo, 7 horas da manhã, Ele foi lá, viu um pessoal lá e chamou para trabalhar, 7 horas da manhã. Depois Ele encontrou outro povo lá na praça, lá, estava sem fazer nada, era 9 horas da manhã, e Ele chamou aquele povo também para trabalhar. E a condição era pagar um denário, que era o salário de um dia de trabalho. E depois Ele foi lá, de 5 horas da tarde, Ele contratou mais outras pessoas para trabalhar. Um trabalhou de 7 horas da manhã até às 18 horas, trabalhou o dia todo. O outro trabalhou ali de 9 até às 18 horas. Mas aquele que trabalhou às 17 horas, que chegou às 17, só trabalhou apenas 1 hora. E o Senhor foi lá daquela seara e começou a pagar do último para aquele que chegou primeiro. Mas só que o último, ele deu o salário que ele tinha garantido, que era um denário. Mas quando chegou aquele que trabalhou o dia todo, que o Senhor pagou para ele o mesmo salário, ele ficou indignado. Como assim, Senhor? Eu trabalhei o dia todo, mas aquele que trabalhou somente 1 hora recebeu a mesma recompensa. E o Senhor falou: a mim me compete pagar o que eu quero, porque eu te combinei, com você foi um salário, e você está recebendo aquilo que é justo. Amém, meu irmão? Então eu quero falar para você, que existe a graça de Deus para a sua vida. Existe a graça de Deus para te alcançar nesse dia. Amém? Aleluia. Mas quando a gente fala também da definição, quero te convidar a ficar de pé. Quando a gente fala também dessa definição, lá em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse 13, 11, olha o que é que diz. Apocalipse 3, 11. Apocalipse 3, 11. Põe lá, por favor. Está 13 aí. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. A salvação, existe uma garantia para você. Ela é eterna. Mas a recompensa, você pode perder. Alguém pode tomar a tua coroa. A recompensa pode sair da sua cabeça e ir para a cabeça do outro. A coroa pode sair da cabeça do outro e ir para a cabeça do outro. Por quê? É quanto à definição. A vida eterna já está definida. Por isso, podemos ter certeza da salvação. Mas ser o vencedor, no entanto, é uma questão em aberto. Pois podemos ser hoje e não ser amanhã, vice-versa. Você lembra de Salomão? Salomão, de fato, ele começou muito bem, pedindo a Deus sabedoria. Mas no final você vai ver que Salomão, ele terminou, o final realmente não foi muito bom. Mas a gente vê a história também de Jacó. Ele começou muito mal, mas no final, ele teve realmente uma grande atitude diante de Deus. Então, meu irmão, às vezes não significa aquilo que você começou é de fato a resolução de tudo. O que importa é a perseverança. Você perseverar diante da recompensa, que o galardão está preparado para você. Amém? Jacó, ele de fato ali você conhece, a gente prega em todos os encontros sobre Jacó. Mas Jacó, ele se arrependeu.
E ele quis de fato ser um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então, por isso que o Senhor diz, melhor é o final das coisas do que o início dela. Amém? Então, eu quero falar para você, eu não estou aqui para te condenar, mas eu quero falar para você que dá tempo ainda hoje de você caminhar e trilhar o caminho do vencedor. Eu não sei como é que você tem vivido a sua vida, eu não sei como é que você tem percorrido a sua trajetória, mas eu quero falar para você, comece a partir de hoje, fala para o Senhor, Senhor, seja sincero para Ele, fala, Senhor, eu não consigo em mim mesmo, é difícil, eu tentei, eu tento, eu sou, tenho algumas limitações, aí fala para Ele, Senhor, assim como Jacó teve um dia que ele teve um encontro com Deus, e a Bíblia fala que ele lutou 12 horas, para ele se tornar um vencedor em Cristo Jesus. Então significa que você precisa ter sim, você precisa ter uma luta, um trabalho, uma persistência, e você vai encontrar a garantia. Mas por último, quando a gente fala também do julgamento, os crentes no Novo Testamento, eles serão julgados pelo tribunal de Cristo, amém? Os crentes no Novo Testamento, ele vai ser julgado pelo tribunal de Cristo, enquanto os ímpios serão julgados por Deus no julgamento do trono branco. O julgamento dos crentes no tribunal de Cristo será para o milênio, será para o reino, amém? Então o julgamento de Cristo para os crentes é para o reino, não é para a perca de salvação. A salvação com a sua vida está resolvida, mas o julgamento para os ímpios é sobre realmente a sua condenação, porque ele decidiu, infelizmente, não crer que Jesus é Filho de Deus, porque esse é o único pecado, que para ele não tem salvação, é não crer que Jesus é Filho de Deus. Mas para mim e para você já está resolvido, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, por isso nós estamos caminhando cada vez mais, para alcançar diante do Senhor aquilo que está preparado para mim e para você. Então onde você está, amém, nós não vamos cantar nenhuma canção, por questão do horário, mas onde você está, eu quero te convidar você a fechar seus olhos, e você mesmo, diante do seu Pai, você vai falar para Ele, ser sincero para Ele, abrir o seu coração para Ele, falar para Ele, Senhor, eis-me aqui, eu tenho uma posição, eu sou mais que vencedor, sou filho amado, eu entendi de fato que existe essa posição, mas também o seu Pai, meu Pai, o Senhor é bom, e como filho, eu quero que o Senhor tenha prazer nas minhas obras, prazer naquilo que eu vou fazer, porque tudo que eu faço, que te dá prazer, é para fazer a tua vontade. E fala para Ele, Senhor, me dá sabedoria, me enche de intrepidez, me enche de discernimento, me dá as habilidades, multiplica os teus dons sobre a minha vida, em nome de Jesus.